março de 1857, estação seca no sul de Minas Gerais. A poeira vermelha levantada pelos cascos dos cavalos ainda pairava no ar quando o coronel Joaquim Prats desceu da montaria em frente à Capela de São José, em Lavras. Vinha de São João del Rei com notícias que mudariam para sempre o destino de duas das famílias mais poderosas da região. Nas alforjas trazia os documentos que provavam sua compra de 3.000 alqueires de terra na divisa com a fazenda dos Junqueira, terras que a família rival considerava suas por direito de posse há mais de 40 anos. Do alto da torre da igreja, Coronel Antônio Junqueira observava a chegada do rival através de um binóculo francês, presente do imperador quando servira na Guarda Nacional durante a Revolução Liberal. Aos 52 anos, Antônio Junqueira encarnava a aristocracia rural mineira, barba cerrada, porte militar, mãos calejadas que sabiam tanto manejar rédeas quanto empunhar armas. Sua família dominava aquelas terras desde os tempos da Corrida do Ouro, quando seu avô desbravara a região atrás de veios auríferos e acabara descobrindo algo ainda mais valioso, solo fértil para gado e, agora, para café. Joaquim Prats, por sua vez, representava a nova geração de fazendeiros. Formado em Direito em São Paulo, herdara do pai não apenas terras, mas também a ambição de expandir os negócios além da criação de gado. O café prometia riquezas inimagináveis, e ele precisava de mais terras para plantar. As terras em disputa eram estratégicas, ficavam no caminho entre Lavras e Três Corações, rota obrigatória para as tropas de mulas que transportavam café para o Rio de Janeiro. O primeiro encontro entre os dois coronéis aconteceu 3 dias depois, na venda do português Manuel Silva, ponto de encontro neutral onde fazendeiros discutiam negócios regados a cachaça e rapadura. Joaquim Prats chegou primeiro, acompanhado de 6 homens armados, todos vestidos de couro curtido e chapéus de aba larga. Antônio Junqueira apareceu meia hora depois, seguido por uma comitiva de 8 jagunços, alguns dos quais veteranos das campanhas no Sul, homens endurecidos que carregavam cicatrizes de guerra e fama de nunca errarem um tiro. Coronel Junqueira, cumprimentou Prats, tirando o chapéu sem desmontar. Ouvi dizer que anda preocupado com minha compra em Pouso Alto. Antônio Junqueira cuspiu no chão vermelho, gesto que seus homens conheciam como sinal de desprezo. Preocupado não, coronel. Apenas curioso sobre como um homem compra terra que não está à venda. Documentos legais dizem o contrário, retrucou Prats, batendo na alforja onde guardava os papéis. Cartório de São João del Rei, assinaturas reconhecidas, impostos pagos. Tudo conforme a lei. O riso de Junqueira ecoou pela venda, fazendo outros clientes se afastarem instintivamente. Lei? Coronel, aqui a lei somos nós que fazemos. Meu avô pisou nessas terras quando não havia cartório, nem juiz, nem papel algum. Apenas índios e onças. Ele conquistou no sangue e no suor, e eu não vou entregar para nenhum doutor de cidade. A tensão era palpável. Mãos se aproximaram de cabos de revólver, cavalos relincharam inquietos. O português Manuel Silva, conhecendo os sinais, começou discretamente a recolher as garrafas de cachaça mais caras, pressentindo problemas. Então é assim que o senhor resolve questões legais? Perguntou Prats, voz baixa, mas firme. Na força? Sempre resolvi, respondeu Junqueira, esporeando o cavalo para se aproximar. E sempre deu certo. Pergunte aos que tentaram me desafiar onde estão enterrados. Prats não recuou. Os tempos mudaram, coronel. Não estamos mais no tempo dos bandeirantes. Existe justiça, existe lei. Para você, talvez. Para mim, existe isto, disse Junqueira, pondo a mão no cabo do facão. E isto, completou, apontando para os homens armados. Dou 1 semana para esquecer essa história de compra. Depois disso, considero invasão. O confronto foi interrompido pela chegada do Padre Miguel, vigário de Lavras, homem respeitado que conseguia transitar entre todas as famílias da região. Coronéis, que Deus os abençoe. Espero que estejam discutindo assuntos que edifiquem, não que destruam.
Os dois rivais se afastaram sem mais palavras, mas todos os presentes sabiam que a guerra estava declarada. Uma semana depois, na data exata do prazo dado por Junqueira, Joaquim Prates apareceu nas terras disputadas com uma comitiva de 20 homens, carroças cheias de ferramentas e um agrimensor de Barbacena para demarcar os limites da propriedade. A resposta de Antônio Junqueira veio ao entardecer. Zé Preto, seu capataz de confiança, ex-escravo alforriado que lhe devia a vida após ser salvo de uma surra de morte, chegou galopando com notícias que fizeram o coronel sorrir pela primeira vez em semanas. Coronel, os homens do Prates estão acampados no pasto do Retiro. Fizeram fogueira, armaram barraca. Parece que vieram para ficar. Quantos homens? Perguntou Junqueira, já calculando. Uns 20, 25. Mas a maioria é peão de roça, não jagunço. Só 4 ou 5 que parecem saber manejar arma. Naquela noite, enquanto os homens de Prates dormiam confiantes na legalidade de sua posse, 40 jagunços de Junqueira os cercaram. O ataque veio na madrugada, quando a neblina cobria o vale e os primeiros galos cantavam anunciando o dia. Não houve aviso, não houve ultimato. Os tiros começaram de todas as direções, transformando o acampamento pacífico em matadouro. Quando o sol nasceu completamente, 12 homens de Prates jaziam mortos, incluindo o agrimensor de Barbacena, encontrado com a garganta cortada dentro da própria barraca. Os sobreviventes fugiram a pé, abandonando cavalos, ferramentas e documentos. Entre os mortos estava João Batista, filho mais novo do capataz de Prates, rapaz de apenas 17 anos que viera apenas para aprender o ofício de demarcação de terras. Joaquim Prates recebeu a notícia quando voltava de Três Corações, onde fora buscar mais homens armados. O mensageiro, coberto de sangue e poeira, mal conseguia falar de tanto medo. Coronel, mataram todos, foi emboscada, não sobrou quase ninguém. A fúria de Prates foi terrível de se ver. Homens que o conheciam há décadas nunca o tinham visto assim. Olhos injetados de sangue, mãos tremendo de raiva contida. Junqueira quer guerra? Vai ter guerra. Mas vai ser guerra como ele nunca viu. A vingança veio 15 dias depois, durante a festa de Nossa Senhora do Rosário em Lavras. Era tradição que todas as famílias da região participassem da procissão, deixando as rivalidades de lado em nome da fé. Antônio Junqueira viera com a família completa, esposa, 4 filhos, genros e noras, além de agregados e empregados. A procissão seguia da igreja matriz até a Capela do Rosário, percorrendo as ruas principais da cidade, decoradas com bandeirolas coloridas e flores. Joaquim Prates havia se posicionado estrategicamente com 20 homens armados em pontos diferentes do percurso. O plano era simples: quando a procissão passasse em frente ao sobrado do comerciante Silva Prado, onde ele alugara um quarto no segundo andar, abriria fogo contra Antônio Junqueira. O caos que se seguiria permitiria que seus homens, misturados na multidão, completassem o serviço. Tudo deu errado quando Maria Junqueira, filha mais nova de Antônio, uma menina de apenas 12 anos vestida de anjo para a procissão, tropeçou bem em frente ao sobrado onde Prates se escondia. O primeiro tiro, destinado ao peito do coronel, acertou a criança na cabeça, matando-a instantaneamente. A multidão de fiéis se transformou em pânico. Pessoas corriam em todas as direções, derrubando andores, pisoteando flores, gritando desesperadas. Antônio Junqueira, vendo a filha morta em seus braços, soltou um uivo que ecoou por toda Lavras. Seus homens, posicionados como segurança da família durante a festa, abriram fogo contra tudo que se mexia. Em poucos minutos, a festa religiosa virou campo de batalha. Prates, percebendo que o erro fatal tornara impossível qualquer retirada discreta, desceu do sobrado atirando, determinado a matar Junqueira, mesmo que morresse no processo. O confronto durou 2 horas. Quando acabou, a praça central de Lavras estava coberta de sangue e corpos. 18 mortos, incluindo 5 mulheres e 3 crianças que não tinham nada a ver com a guerra. Antônio Junqueira sobreviveu com um tiro no ombro.
Joaquim Prates escapou, mas deixou para trás 8 homens mortos, incluindo seu irmão Sebastião, atingido por 3 balas no peito. O massacre durante a festa do Rosário chocou toda a província de Minas Gerais. O presidente da província enviou tropas da Guarda Nacional para restaurar a ordem, mas quando chegaram, as 2 famílias já haviam se retirado para suas fazendas, preparando-se para uma guerra que todos sabiam seria longa e sangrenta. A partir daquele momento, qualquer pretensão de civilidade desapareceu. A guerra entre Prates e Junqueira se tornou selvagem, sem regras, sem quartel. As estradas entre Lavras, Três Corações e São João del Rei viraram armadilhas mortais. Viajantes eram obrigados a declarar lealdade antes de seguir viagem. Quem se recusasse ou fosse identificado como aliado do inimigo simplesmente desaparecia. Francisco Junqueira, filho mais velho de Antônio, assumiu a missão de vingar a morte da irmã. Aos 28 anos, era considerado o melhor atirador da região, capaz de acertar uma moeda atirada para o alto a 50 metros de distância. Organizou um grupo de 15 homens escolhidos e começou uma campanha de extermínio sistemático contra qualquer um ligado aos Prates. O primeiro alvo foi a fazenda Santa Rita, propriedade menor dos Prates, onde viviam colonos alemães contratados para plantar café. O ataque aconteceu numa segunda-feira de junho, quando os homens estavam na roça e as mulheres cuidavam da casa. Francisco Junqueira não fez distinção entre brasileiros e estrangeiros. Quando seus homens terminaram, 23 pessoas estavam mortas, incluindo mulheres e crianças que nada sabiam sobre a Guerra das Famílias. Joaquim Prates respondeu com igual selvageria. Contratou um bando de 20 cangaceiros baianos, liderados por um caboclo conhecido apenas como Corisco, homem que carregava no corpo as cicatrizes de 50 combates e que cobrava por cabeça cortada. O primeiro serviço foi atacar a fazenda do Bom Sucesso, propriedade de um cunhado de Antônio Junqueira. O massacre aconteceu durante um batizado. A família estava reunida para celebrar o nascimento do primeiro neto de Dona Isabel Junqueira, irmã de Antônio. Havia música, comida, cachaça, crianças brincando no terreiro. Os cangaceiros cercaram a casa durante a festa e abriram fogo indiscriminadamente. Em 20 minutos de tiroteio, 16 pessoas morreram, incluindo o bebê que estava sendo batizado e o padre que celebrava a cerimônia. A violência se espalhou como praga. Fazendas foram incendiadas, gado envenenado, plantações destruídas. Tropeiros independentes pararam de atravessar a região, preferindo rotas mais longas a arriscar a vida. O comércio de Lavras entrou em colapso. Famílias que não tinham nada a ver com a guerra fugiram para outras cidades. Em setembro de 1858, aconteceu o episódio que ficaria conhecido como a Noite do Fogo. Francisco Junqueira, com 40 homens, atacou simultaneamente 3 fazendas dos Prates. A coordenação foi perfeita. Às 10 da noite, quando as famílias se recolhiam para dormir, fogueiras explodiram ao mesmo tempo em currais, casas grandes e senzalas. Mas o que deveria ser apenas destruição de propriedade virou carnificina quando os incêndios se espalharam mais rápido que o previsto. Na fazenda do Capão Redondo, o fogo cercou a casa grande antes que a família conseguisse escapar. Coronel Benedito Prates, primo de Joaquim, morreu queimado junto com a esposa e 2 filhos pequenos. Na fazenda São Pedro, o incêndio na senzala matou 12 escravos que dormiam acorrentados. Na fazenda Três Barras, uma explosão na tulha de pólvora dilacerou 5 homens de Junqueira que estavam próximos demais. Quando amanheceu, a fumaça podia ser vista a léguas de distância. 29 mortos, 3 fazendas completamente destruídas, centenas de cabeças de gado perdidas. Joaquim Prates, vendo o resultado da carnificina, soube que havia perdido muito mais que propriedades. Perdera a simpatia de famílias neutras que começavam a vê-lo como vítima de uma violência desproporcional. A resposta veio 3 semanas depois, quando Corisco e seus cangaceiros atacaram a própria família de Francisco Junqueira. O jovem havia se casado recentemente com Helena Santos, filha de um comerciante de São João del Rei, moça de 16 anos conhecida em toda a região pela beleza e bondade.
O casal vivia numa casa nova construída nas terras da família, longe da sede principal da fazenda. O ataque aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando Francisco havia saído para uma reunião com aliados em Três Corações. Helena estava sozinha com 2 escravas domésticas e um velho caseiro. Os cangaceiros não se contentaram em matá-la. Violentaram, torturaram e mutilaram a jovem antes de enforcar seu corpo na varanda da casa, deixando um bilhete pregado no peito. Para cada criança que vocês mataram, vamos matar uma das suas. Francisco Junqueira encontrou a esposa quando voltou da viagem. O que viu o transformou num homem diferente. Vizinhos que o socorreram disseram que ele ficou 3 dias sentado ao lado do corpo, sem comer, sem dormir, apenas olhando e murmurando promessas de vingança que gelariam o sangue de qualquer cristão. O funeral de Helena Junqueira foi o maior que a região já vira. Famílias que se mantinham neutras na guerra vieram prestar homenagem à jovem que todos consideravam inocente. O cortejo fúnebre se estendeu por quilômetros, com centenas de pessoas acompanhando o caixão em silêncio. Antônio Junqueira, vendo o sofrimento do filho, fez um juramento público diante do túmulo. Por cada lágrima que meu filho chorar, 10 prates vão chorar sangue. A escalada de violência que se seguiu superou todos os limites. Francisco Junqueira, enlouquecido pela dor, organizou expedições punitivas que não faziam distinção entre culpados e inocentes. Qualquer um com o sobrenome Prates ou ligação comprovada com a família virava alvo. Em 3 meses, mais de 40 pessoas foram executadas, incluindo mulheres, crianças e agregados que apenas trabalhavam nas terras dos rivais. Joaquim Prates, vendo que a situação saíra completamente do controle, tentou uma última cartada diplomática. Enviou uma carta ao bispo de Mariana pedindo mediação, oferecendo-se para abandonar as terras em disputa em troca de um armistício. O bispo, Dom Silvério, veio pessoalmente a Lavras e convocou os 2 patriarcas para uma reunião na Igreja Matriz. O encontro aconteceu numa terça-feira de dezembro, com a igreja repleta de fiéis que vinham rezar pela paz. Antônio Junqueira chegou acompanhado apenas de Francisco e 2 homens de confiança. Joaquim Prates veio sozinho, gesto que muitos interpretaram como sinal de boa vontade. Dom Silvério celebrou uma missa especial antes da conversa, pedindo a Deus que iluminasse os corações dos contendores. Meus filhos, começou o bispo, esta guerra já custou mais de 100 vidas, crianças órfãs, viúvas sem amparo, famílias destruídas. Em nome de Cristo, não é hora de perdoar? Joaquim Prates foi o primeiro a falar. Dom Silvério, eu vim aqui de boa fé. Estou disposto a esquecer as terras, esquecer os mortos e ir embora da região. Só quero paz para minha família. Antônio Junqueira permaneceu em silêncio por longos minutos, olhando fixamente para o homem que considerava responsável pela morte da filha. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de ódio. Há perdões que nem Deus pode dar, Dom Silvério. Ele matou minha menina, desonrou minha nora, queimou minhas terras. Enquanto eu tiver sangue nas veias, não haverá paz. Francisco Junqueira se levantou, mão no cabo da arma. Padre, o Senhor quer paz? Aqui está a única paz possível, disse, sacando o revólver e apontando para Prates. O que se seguiu foi o episódio mais chocante de toda a guerra. Dentro da igreja, diante do altar, Francisco Junqueira disparou 6 tiros contra Joaquim Prates. O primeiro acertou o peito, o segundo, o abdômen. Os outros se perderam na confusão que se seguiu. Prates caiu sobre os bancos da igreja, sangue espalhando pelo chão sagrado, enquanto fiéis gritavam e corriam em pânico. Dom Silvério, vendo a profanação da casa de Deus, caiu de joelhos e começou a rezar em latim, voz cortada por soluços. Antônio Junqueira aproximou-se do corpo de Prates e cuspiu no rosto do rival morto. Agora sim a paz. A morte de Joaquim Prates dentro da Igreja Matriz de Lavras causou escândalo em toda a província.
O governo imperial enviou tropas regulares com ordens de prender todos os envolvidos na guerra. Dom Pedro II, em pessoa, assinou o decreto colocando a região sob administração militar. Antônio e Francisco Junqueira fugiram para Goiás, onde tinham parentes, mas a perseguição da justiça imperial os alcançou 2 anos depois. Francisco foi preso e julgado por assassinato em igreja. Condenado à morte, teve a pena comutada para prisão perpétua após intervenção do bispo. Morreu na cadeia de Ouro Preto em 1867, aos 37 anos, vítima de tuberculose. Antônio Junqueira foi preso em 1862, já velho e doente. Morreu antes do julgamento, em 1863, deixando a família arruinada e as terras confiscadas pelo governo. Os prates sobreviventes abandonaram a região. Alguns foram para São Paulo, outros para o Rio de Janeiro. As terras que causaram a guerra foram leiloadas pelo governo e compradas por fazendeiros de outras províncias. Durante décadas, a região ficou conhecida como Terra Maldita, lugar onde nenhuma família de bem queria se estabelecer. Hoje, onde ficavam as fazendas dos Prates e Junqueira, existem plantações de eucalipto e pastagens arrendadas. As cidades cresceram, modernizaram-se, esqueceram. Mas em cemitérios antigos de Lavras, Três Corações e São João del Rei, lápides com os sobrenomes das duas famílias ainda podem ser encontradas, muitas com as mesmas datas de morte, testemunhas silenciosas de uma guerra que consumiu 2 gerações e deixou cicatrizes que o tempo nunca conseguiu apagar completamente. Velhos da região ainda contam, em noites de lua cheia, que é possível ouvir nas estradas desertas o galope de cavalos fantasmas, tiros de bacamarte ecoando pelo vale, gritos de guerra que o vento carrega, como se as almas dos mortos na guerra entre Prates e Junqueira ainda percorressem eternamente os caminhos onde derramaram sangue, buscando uma paz que em vida jamais conseguiram encontrar.